Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na transmissão de hoje falaremos um pouco sobre as tendências que vocês podem estar utilizando, que são as melhores tendências para 2025. Se fala mocha mousse, que é esse tom de marrom que tá super em alta agora, mas pouco se fala das outras tendências que a gente vai falar aqui, que são tendências fáceis de combinar, especificamente tendências de cores e estampas e que vão ser muito aptas para o seu dia a dia. Uma cor bastante interessante, além do marrom, esse tom de mocha mousse, seria justamente a questão do amarelo manteiga, aquele amarelo bem clarinho, bem brilhante mesmo. Esse tom de amarelo, além de ser fácil de combinar, ele traz uma elegância, uma sutileza. É um tom de amarelo interessante para quem tem dificuldade de usar amarelo porque acha que é uma cor forte demais ou muito chamativa, então ele é um tom interessante. Também é um tom legal para combinar com o preto, porque muita gente tem dificuldade de combinar amarelo com preto e ficar com medo de ficar parecendo uma abelhinha. Então, esse tom de amarelo ele é bem neutro, então ele fica bem legal para usar com preto e com outras cores escuras também. Outra cor bastante interessante seria o rosa bebê. Mas o rosa bebê você tem que tomar cuidado com o tipo de peça que você está usando aquele tom. Porque dependendo da ocasião e do que você quer transmitir, aquele rosa muito clarinho, ele pode te deixar com a aparência muito de menininha. Então não é uma cor que vai te deixar com ar de confiante ou de elegante, ele é um tom muito delicado. Então, caso você queira se adaptar a essa tendência, use roupas com mais acinturadas, que alonguem a silhueta, com um decote interessante para o seu tipo de corpo. Coisas desse tipo, para a roupa ficar mais bem modelada e você não ficar com tanta aparência de criança. Outra cor bastante interessante, que segue mais ou menos essa mesma linhagem do rosa, seria o azul bebê. Por que a gente está falando de cores mais claras? Daqui a pouco a gente vai falar de cores escuras, tem uma cor escura que fica bastante interessante para as tendências de 2025, mas a gente está falando mais de cores claras porque são cores mais atemporais, ou seja, são tendências que você não vai usar só em determinada época do ano, em uma determinada estação, mas tendências que você vai poder repetir em diversas ocasiões e em diversas épocas do ano. Talvez até para 2026, por exemplo. Então, são cores que você vai poder usar em determinadas épocas do ano. Porque, às vezes, uma cor muito escura ou muito clara, ela fica muito limitada a uma determinada ocasião. E essas não. Apesar de serem mais claras, dá para você usar em diversas ocasiões. Então, dentro dessas cores clarinhas, nós também temos o azul, que diferente do rosa, mesmo que você use uma peça que não seja tão acinturada ou que não alongue tanto a silhueta, ele não vai te deixar tanto com a cara de criança, pois ele tem uma versatilidade maior, então dá para você usar com diversas cores também. O azul ele é muito fácil de combinar, então o azul bebê ele fica muito lindo com vermelho, com o próprio rosa, com o amarelo manteiga, então também são cores que combinam entre si, mas que você também pode combinar com outras cores mais escuras, por exemplo. Dentro das cores, nós também temos a tendência das estampas, então fora essas cores mais clarinhas, nós temos as estampas e cores mais escuras. Para finalizar essa questão das cores, uma cor escura que fica bem legal também é o vermelho, mas não é qualquer tipo de vermelho. É esse vermelho que está bem alto agora, que a gente está vendo muita gente usando, que é esse vermelho mais puxado por cereja. Ele é como se fosse uma variação do bordô, então ele não é tão escuro quanto o bordô e não é tão claro quanto um vermelho melancia, por exemplo. Ele é um vermelho bem brilhante, ele dá esse aspecto de brilho, elegância. Então ele é uma cor muito fácil também, porque dentro das tendências para 2025 a gente está percebendo que são tendências mais fáceis, mais práticas. Eu acho que são essas as tendências que esse ano quer trazer. Coisas bonitas, elegantes, versáteis, mas também fáceis de combinar. E o vermelho, ele traz essa elegância a mais. Ele sempre vai ser remetido à elegância, o vermelho, e é muito interessante que vocês continuem usando ele, porque apesar de as tendências serem algo mais
mais minimalista ou mais claro, o vermelho ele sempre vai continuar em alta, porque é uma cor bastante versátil, que muita gente usa. Então é bastante interessante avaliar essa questão do vermelho também. Indo para o quesito estampas, nós temos as listras. As listras, elas são muito fáceis também, elas estão super em alta, principalmente as listras mais básicas, que são as pretas e brancas, ou a em creme e marinho, são os tons de listra mais comum que a gente vê, mas tem diversos tipos de listra que ficam interessantes também, como a verde e branco, ou o branco com alguma outra cor colorida. São bem fáceis, ele traz uma versatilidade, alonga a silhueta, então é bem bonito, bem elegante e dá para fazer diversas combinações, como essas que estão aparecendo na tela para vocês, por exemplo. Outra estampa que fica bem legal, mas que você tem que se atentar ao tipo dela, são as florais. Mas não é qualquer estampa floral, não é aquela mais minimalista que a gente está acostumado a ver. Muito pelo contrário, é aquela estampa com flores maiores. Muitas das vezes a flor, ela é uma só, ela que fica como a protagonista da roupa. Então uma flor só, bem grande, ou na parte de baixo da roupa, ou nessa parte mais de cima do busto, uma flor bem grande, bem alongada. Não aquela flor pequenininha, mais desenhada, mais geométrica, aquela flor bem realista mesmo, que dá aquele destaque para a roupa. Por último, nós também temos a questão das oncinhas. A oncinha, ela é bastante interessante você se atentar ao tipo dela, porque tem várias variações, vários tipos, várias cores. Mas no caso da oncinha em si, para 2025, é interessante que você se atente a usar a mais realista possível, porque além da versatilidade, a gente está trabalhando também a questão do realismo. Então não vai ficar legal você usar aquelas oncinhas coloridas, porque hoje em dia tem oncinha rosa, tem oncinha verde, enfim, tem de várias cores, fugindo do original, que é aquele tom de bege, de marrom, o preto, aquela linhagem que a gente está acostumado a ver. Então a oncinha, ela está muito representada no cetim, em tecidos com transparência. O tecido aqui não vai importar muito, porque as tendências elas são mais baseadas na cor e na estampa. Mas um tecido que fica bem legal em relação à oncinha é o cetim, porque tem um caimento bonito em relação à estampa. Mas uma coisa que é interessante você se atentar mais do que o tipo de tecido é o tipo de oncinha. Então procura aquela que tenha as cores reais e o desenho real, para não fugir muito do que a gente espera para esse ano. E foi esse o nosso programa de hoje. Espero muito que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco mais sobre essas outras tendências que estão em altas e que ficam interessantes para usar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!